Então, gente, essa é a igreja que eu passei a fazer parte. Agora, olha só, eu ainda não contei para vocês que durante a minha passagem, eu resumi mais ou menos um pouco da passagem sobre a igreja católica, mas a minha passagem na igreja evangélica, embora tenha sido rápida, eu galguei algumas posições. Por exemplo, eu sempre toquei na igreja, cantava, mas eu alcancei o status de evangelista por conta do quanto eu me dedicava à minha crença. Eu fui consagrado evangelista ainda lá antes na igreja evangélica Deus em Cristo. Agora, na igreja, no tabernáculo Branham, ou tabernáculo da fé, ou a palavra original, eu, eu praticamente recomecei no meu status religioso, depois de alguns anos, e foram 25 longos anos, né? 25. Eu me tornei músico da igreja, eu me tornei líder de cântico. Depois de alguns anos, eu me tornei eu estava sendo formado para ser um assistente de pastor, né? E exerci muitas vezes essa função como assistente em viagens que o pastor fazia, atendendo comunidades que eventualmente o pastor titular ele não podia estar presente. Eu fazia às vezes desse pastor, pregava, cantava, ensinava, tocava, enfim, fazia tudo que um bom religioso pentecostal fazia. E outra coisa, gente, durante todos esses anos eu fui um dizimista, ofertante. Teve algumas vezes que eu ofertava tudo que eu ganhava no mês para a igreja, acreditando que com esse gesto eu seria abençoado por Deus. Submeti a minha família a algumas necessidades, porque eu tinha fé de que Deus era muito maior do que isso. E olha só, e que Deus precisava da minha grana. Que coisa, né? Mas vamos voltar aqui. A gente sai do foco um pouquinho, mas é normal, nós somos seres humanos. Deixa eu voltar aqui à minha trajetória. Então, como eu disse, me tornei um assistente do pastor nesse período longo de 25 anos. E outra coisa, eu era um tipo de pessoa na igreja, na minha religião, eu era aquela pessoa que era fiel aos princípios da igreja. Então eu queria muito me dedicar àquilo. E a minha vida, a minha existência era construída em torno da crença. Então, por exemplo, quando eu me casei, primeiro eu morava na cidade de Bragança Paulista em 1985. Eu estava solteiro, não tinha namorada e eu achei que Deus ia me dar uma esposa. Os evangélicos têm isso, né? É Deus que dá. Imagina, se Deus te dá uma coisa, você vai dizer que não quer? Nem pensar, né? Deus deu, você recebe e fica quieto, né? Mas assim, eu acreditava nisso. Então, na época eu conheci a minha esposa, com quem eu vivi esses 25 anos. Foram 25 anos de casado e alguns meses, enfim. E eu acreditava que aquilo era Deus que estava me dirigindo, me mostrando que tinha que ser aquela mulher. E eu fiz tudo isso em 6 meses. Namorei, noivei e me casei. Em 6 meses. E fiquei 25 anos casado. Porque toda a minha vida foi alicerçada e construída em torno da ideia religiosa. Então Deus mandou eu casar, eu casei. Deus me deu aquela esposa, eu recebi. Deus mandou eu me casar, eu tenho que ficar casado até morrer. É isso. Eu sou louco de dizer que não vou obedecer a Deus. Eu acreditava realmente nisso.
E todo esse conjunto de coisas me fez manter a minha crença. E outra coisa, como eu tinha o ideal claro e certo na minha vida de que eu seria um pastor, e para ser um pastor, eu tinha que ter uma vida relativamente certa, relativamente correta. Casado, criando os filhos, tendo uma vida, sabe? Uma vida relativamente correta. Eu acreditava nisso. Então eu me esforçava com tudo que eu tinha para manter a minha vida dentro daquele formato. Mas aí, gente, o que acontece? Ah, o senso crítico é uma característica que alguns de nós precisamos desenvolver e precisamos utilizar. Então, enquanto eu estava no catolicismo, o meu senso crítico me fez ver algumas coisas ali que eu achava que não tinha muito sentido. E eu confrontei, à época, o padre Emílio e levei um pé na bunda. Quando eu estava na igreja evangélica Deus em Cristo, aconteceu alguma coisa parecida. Eu também percebi algumas coisas e eu bati de frente com aquilo. Bati de frente e ó, eu e minha esposa à época levamos um pé. Aí ficamos esses 25 anos e nós durante muitos anos acreditávamos que aquilo era realmente a salvação das nossas almas. A garantia de que nós estaríamos protegidos contra as catástrofes que viriam sobre o mundo, que nós seríamos arrebatados ao céu, estaríamos protegidos, tínhamos a vida eterna. Olha que coisa linda, é muita coisa boa, né? Então, imagina você a cabeça de uma pessoa, como funciona num contexto desse. Você consegue imaginar? Talvez não. Você precisa viver nesse meio para você compreender melhor, ou pelo menos estudar melhor o que é a doutrina evangélica pentecostal, para você entender como ela cerca e prende as pessoas dentro de um formato de pensamento do qual é muito difícil você escapar. Porque, primeiro, o princípio elementar da religiosidade, da crença, chama-se dogma. E, por definição, um dogma ele tem que ser aceito. Ele não pode ser contestado. Ele não pode ser remendado. Ele não pode ser ajeitado. Ele tem que ser aceito. Então é aí que mora o grandioso problema da religião. Você não pode contestar. Você tem que aceitar. Então imagina você aceitar coisas que batem de frente com a sua sanidade mental. Às vezes você tem que aceitar porque Deus disse, porque Deus falou, porque está escrito, porque o profeta XYZ falou. Aí você fala, caraca. Então veja, esses 25 anos, quando foi em 2002, eu morava e trabalhava numa fazenda no sul de Minas, em Camanducaia. Eu fui demitido da empresa depois de 7 anos, aí nós nos mudamos para Taubaté. E ali eu fiquei 5 anos mais ou menos distanciado da igreja, porque eu morava numa fazenda a 25 quilômetros de uma cidade do tamanho de um ovo, no sul de Minas Gerais. Então nós ficamos distantes da igreja. Nesse período, nesses mais ou menos 5 anos, eu tinha muito tempo de sobra. Eu trabalhava a 2 minutos de casa, dentro de uma fazenda. Eu tinha muito tempo. E o que eu fiz com o meu tempo? Eu li. Eu estudei. Eu estudei a Bíblia à exaustão. Li a Bíblia inteira. Examinei vários livros minuciosamente. E lia livros de teologia, tratados de teologia. E nossa, tinha muito tempo. E ao mesmo tempo que eu fazia todos esses estudos, eu olhava para a minha igreja.
e começava a reparar, observar algumas coisas. Isso porque eu estava distante, tá? Porque, como eu coloquei, até eu me mudar para a fazenda, eu vivia, ia e vinha na igreja a semana inteira. Domingo, sábado, domingo, quarta, às vezes sexta, às vezes sábado. Mas era com essa regularidade a vida inteira. Então, nesse período que eu fiquei na fazenda, eu fiquei Nossa, eu estou observando umas coisas aqui. Tem algumas coisas aqui que não. Tem algumas coisas estranhas. E ali começaram alguns questionamentos, algumas inquietações. Porque existe uma coisa que eu aprendi, chama-se honestidade intelectual. Então, ou seja, quando você mente para você mesmo, a fim de manter um status, a fim de se manter numa situação confortável, a fim de se manter com o poder sobre alguma situação, fim de linha, né? Quando você mente para você mesmo, para se sustentar numa situação, esse é o cúmulo da desonestidade intelectual. E eu estava começando a me incomodar porque eu tinha que ser honesto com a minha, intelectualmente falando, porque eu estou vendo, percebendo, entendendo certas coisas e eu preciso me posicionar de alguma forma. Então, gente, nesse movimento mental que eu estava vivendo, em 2002 eu mudei para Taubaté, aí voltei novamente para o círculo de movimento da frequência, de ir para a igreja, de ir para culto, de ir para a escola dominical e tudo mais. Aí o que aconteceu? Eu trabalhava na SOS Computadores em Taubaté, e um dia eu recebi uma visita de um pastor que veio de Goiânia, pastor Boaz, veio de Goiânia, da sede principal da igreja no Brasil. Eu cheguei de Goiânia e tal, eu vim aqui para dar uma assistência ao povo aqui que está na região, porque havia ocorrido alguns problemas administrativos, vamos dizer assim, né, com o antigo pastor. Ele foi desligado e ele veio para substituir. Aí estava visitando as pessoas para tentar reorganizar a igreja. E foi o que ele fez. E aí eu falei, bom, tudo bem. Ele já tinha algumas informações a meu respeito, sabia mais ou menos quem eu era, de onde eu tinha vindo. E me convidou para começar a frequentar os cultos e eu fui com a minha família. Comecei a frequentar. E tinha divisões ali, cismas, tinha pelo menos duas igrejas diferentes da minha. Era do mesmo tronco, mas era diferente. Na cidade, numa cidade pequeníssima. Tinha duas. Na cidade vizinha tinha outras. Porque, gente, tem uma coisa. As pessoas querem. Elas querem fazer coisas que não acabam não sendo possíveis com seres humanos. Por exemplo, a ideia de que existe uma igreja única, unificada, que é a correta, que é tá ali certinha, e aquela é a certa. Isso não existe. Nunca existiu, nunca vai existir. Então, uma igreja sai de dentro da outra. Então, na minha cidade, que era Taubaté, tinha duas. Uma que saiu de dentro da outra. Se uma saiu de dentro da outra, por que as duas saíram uma para um lado e outra para o outro?